nesse momento, né, eu vou estar aqui expondo o o capítulo 4 de Ruth. Semana passada o Lohan e o Gabriel eles já começaram, né, com essa exposição do capítulo 1 e 2. Agora o João acabou de expor o capítulo 3 também para a gente. E eu vou expor agora, nesse momento, o capítulo 4. Bom, o capítulo 4, de acordo com as videoaulas lá que eu estava assistindo, os vídeos lá que eu estava estudando, o professor lá e teólogo Luiz Saião, ele caracteriza esse livro, né? Ele dá o tema desse capítulo como "E viveram felizes para sempre", porque eu não sei como está aí na Bíblia de vocês, mas na versão Ara, ele tem um subtítulo, né? E o subtítulo é "Boaz casa-se com Ruth". Aqui na Bíblia que eu estou aqui, ela é NVI, porque a letra é maior e eu não estou muito boa das visões. Aqui na NVI está escrito "O resgate de Noemi e de Ruth". Bom, no decorrer desse capítulo, a gente vai ver que, apesar das adversidades, das injustiças, Deus ele sempre tem um propósito em tudo. Mesmo quando a gente não vê, Deus sempre tem um propósito, e no decorrer desse capítulo a gente vai ver, até nos mínimos detalhes, né, a mão de Deus em cada detalhe do decorrer desse capítulo. A gente já acompanhou, né, como eu disse, e agora, quem sentiu desejo aí no coração aí, eu vou estar lendo aqui do versículo 1 em diante, aí vocês quiserem acompanhar aí. Capítulo 4, versículo 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: "Meu amigo, venha cá e sente-se." Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: "Sentem-se aqui." E eles sentaram. Depois disse ao resgatador: "Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu." Bom, conforme a gente viu no final do capítulo 3, que diz assim, o versículo 18, o João já me mencionou ele, mas eu vou estar aqui só dando uma recapitulada aqui. Disse então Noemi, esse é o versículo 18 do capítulo 3, "Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo." Aqui no início do capítulo 4, a gente já percebe que Boaz ele já sobe à porta da cidade e reúne o povo. Coincidentemente ou não, que eu acredito que seja o propósito de Deus, o resgatador, que ele já tinha mencionado antes para Ruth, ele passa por ali. Quando ele passa por ali, Boaz ele já chama esse resgatador para já mandar o papo lá, já conversar, né? E perguntar, né? Já sendo bem direto. A gente pode ver aqui que ele já toma a atitude, né? Ele cumpre com a sua palavra que ele prometeu a Ruth. E ele vai atrás da solução do problema. O resgatador, aqui no caso, ele como o João já tinha mencionado também, ele é a pessoa o parente mais próximo do falecido. Então, o parente mais próximo não cita o nome dele aqui, só fala o resgatador. Não sabemos qual é o nome dele, porque a Bíblia não relata. Mas esse era o parente mais próximo, depois dele havia somente Boaz. Agora aqui nos versículos 5 e 6. Boaz, porém, disse, ele continuou, né? O homem tinha falado que ia resgatar, sim, as terras. Só que Boaz, ele disse: "No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança." Diante disso, o resgatador respondeu: "Nesse caso, não poderei
resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Aqui a gente já percebe, né, que o resgatador ele já está pulando fora, porque quando o assunto estava lá na herança, na terra, ele já foi logo e falou, não, pode deixar, manda na minha aqui que eu vou resgatar assim. Só que quando Boaz falou do combo, né, vai à terra e vai Ruth e sua sogra de brinde. Aí ele já pulou fora, aí ele já não quis mais. Ele foi e falou assim, não, pode ficar para você. Boaz, que não é bobo nem nada, né? Já ficou, não. Beleza, ele já queria mesmo. Acredito que ele estava até torcendo para que ele recusasse, porque ele queria casar com Ruth. Então, esse resgatador, ele já pula fora. Eu não poderei fazer isso. Então, aqui no versículo 7, não sei se na Bíblia de vocês está, mas a minha está entre parênteses. Que nem o Lohan ele fala, esses aqui, quando está em parênteses, é porque não constam os melhores manuscritos, né, Lohan? Ah, os cochetes. Ah, tá. Então, desculpe, gente. Já estou viajando aqui. Mas aqui tá falando o versículo 7 aqui, ó. Está entre parênteses na minha Bíblia, não sei por que então. Antigamente, isso aqui ele está falando uma referência. Então, uma breve explicaçãozinha, um comentário. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedades fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava a outro. Assim, oficializava os negócios em Israel. Continuando a leitura. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Nesses versículos aqui, né, já é perceptível que Boaz, ele assume plenamente ele assume aí o negócio. Calma, gente. Bom, aqui ele assume o lugar do conquistador, né? Resgatador. Desculpa, gente. Perdoa aí, nervoso. Calma. Vai dar certo. Ele já está assumindo aqui o lugar do resgatador para dar assim continuidade ao nome da família de Elimeleque, e ele toma também Ruth como esposa, ou seja, aqui já diante das autoridades lá, dos líderes lá, ele já assume esse cargo aí. Versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Aqui a gente já está encaminhando, né, para o desfecho dessa história, onde que ele assume esse cargo e os líderes eles aprovam, né, eles estão lá, eles confirmam, né, que são testemunhas, e aí a gente já passa para a parte do casamento de Boaz e Ruth, que é a parte aí esperada por todos, né? Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, isso aqui já tá na parte lá de Noemi, né? Que Noemi tinha dado uma sumidinha aqui, mas aqui ela já aparece de novo. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você.
Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram ao nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Essa expressão aqui no versículo 16, de pôr o menino no colo, significa que, de certa forma, Noemi, ela criou, né, Obed, para que esse pudesse dar continuação lá à sua geração. Então, esse aqui ficou como se fosse Obed, ele ficou como se fosse filho de Noemi, que adotou a criança. Nos versículos últimos aqui, a gente já percebe uma pequena genealogia, né? Que diz que esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Aqui a gente percebe que em meio a uma vida de tragédias, Deus concedeu bênção na vida de Noemi e de Ruth. Aqui, se a gente for analisar bem, Ruth, ela agora possui descendência direta, né, com o rei Davi, o maior rei de Israel aí, que ela vira então bisavó de Davi, tendo assim também como que eu falar que eu acabei de falar, meu Deus? Ela tem parte na genealogia de Jesus também, né? Então a gente vê que Deus, ele está presente nos mínimos detalhes, que é tudo pensado, faz tudo parte do propósito dele. A tragédia da vida de Noemi se transforma numa história de bênção que atingirá todo o futuro da nação de Israel. Tem uma frase também lá no finalzinho da aula lá que o teólogo Luiz Saião, ele falou assim, que de quem a gente menos espera, da forma menos compreensível, por caminhos insondáveis, Deus constrói sua linda história de salvação e redenção. E é isso.